Fala, torcedor alvinegro. Prepare o seu coração, porque o que eu vou te contar agora não é apenas uma notícia, é um evento sísmico que vai mudar o eixo do futebol mundial e fazer as estruturas da Neoquímica Arena tremerem como se um vulcão entrasse em erupção sob o gramado de Itaquera. Antes de soltarmos essa bomba atômica, eu tenho um convite para você que tem o sangue preto e branco correndo nas veias. Se você quer ser o primeiro a saber de tudo o que acontece no universo do Timão, desde contratações impossíveis até os segredos de bastidores, se inscreva agora no canal Fute Paulista Play. Não perca tempo, ative o sininho de notificações e deixe o seu like, porque hoje o chão vai abrir e o mundo vai parar para ouvir o rugido do Coringão. Compartilhe esse vídeo com toda a fiel, porque a notícia é oficial e inacreditável. Wesley, o fenômeno do Al-Nassr, está de volta ao Corinthians. Fique até o final, pois revelarei um segredo de bastidor que vai explodir a sua mente. Estamos em novembro de 2025 e o cenário que se desenha nos corredores do Parque São Jorge é digno de uma superprodução cinematográfica de Hollywood. Imagine a tensão eletrizante, o ar carregado de expectativa e a sensação de que a história está sendo reescrita diante dos nossos olhos. O Corinthians, esse gigante inquebrantável que move massas e desafia a lógica, acaba de concretizar o movimento mais audacioso da década. Wesley, o garoto que saiu daqui como uma promessa e se tornou uma realidade avassaladora no deserto da Arábia Saudita, decidiu que era hora de voltar para casa, para liderar uma revolução sem precedentes. Não estamos falando de uma simples contratação, estamos falando de um resgate de identidade, de um golpe de mestre que coloca o alvinegro novamente no topo da pirâmide do futebol sul-americano. A chegada de Wesley é o prenúncio de uma nova era de glórias. O impacto dessa notícia atravessou oceanos e continentes, deixando analistas internacionais boquiabertos e rivais em um estado de pânico absoluto. Enquanto muitos duvidavam da capacidade financeira do clube, a diretoria trabalhava nas sombras, movendo peças como em um tabuleiro de xadrez de alto risco, para garantir que o brilho desse craque voltasse a iluminar a nossa casa. A energia que emana dessa negociação é algo que nunca vimos antes. É a força de 35 milhões de loucos pressionando pela grandeza. Prepare-se, fiel, porque o que vem a seguir vai detalhar como o impossível se tornou realidade e como Wesley será a ponta de lança dessa nova dinastia corintiana que está prestes a começar. O mundo do futebol está em choque, e o Corinthians é o epicentro desse terremoto. O fenômeno que incendiou a Liga Saudita. Para entender a magnitude desse retorno, precisamos olhar para o que Wesley se tornou desde que vestiu a camisa do Al-Nassr. Aos 23 anos, o craque brasileiro não é mais apenas aquele jovem velocista. Ele evoluiu para um atacante completo, um predestinado que aprendeu a arte de destruir defesas em um cenário de altíssimo investimento. Na Liga Saudita, Wesley conviveu com os maiores astros do planeta, dividindo vestiários e campos com lendas vivas, e não apenas sobreviveu, ele brilhou. Com uma média impressionante de gols e assistências, ele se tornou o terror dos zagueiros árabes, utilizando sua velocidade relâmpago para cortar as linhas defensivas como uma lâmina afiada e precisa. Seus dribles hipnotizantes deixaram adversários de renome mundial sentados no chão, assistindo à sua passagem meteórica em direção ao gol. Wesley traz na bagagem uma visão de jogo apurada, capaz de distribuir assistências como um maestro regendo uma sinfonia mortal. Ele aprendeu a cadenciar o jogo quando necessário e a acelerar no momento exato de dar o bote fatal. Sua taxa de conversão em finalizações subiu para incríveis 25%, um número que o coloca na elite dos atacantes modernos. No Al-Nassr, ele provou ser um jogador decisivo em momentos de pressão, marcando gols em clássicos e competições continentais que fizeram o mundo árabe aplaudi-lo de pé. Mas, apesar do sucesso financeiro e do prestígio internacional, o coração do garoto sempre bateu no ritmo da fiel. Ele via os jogos do Timão nas madrugadas, sentindo a falta do calor da torcida que transforma cada drible em um grito de guerra e cada gol em um desabafo coletivo. Esse desejo de retorno não foi apenas profissional, foi visceral. Wesley sabe que o Corinthians é o palco onde ele pode se tornar uma lenda definitiva. Ele não volta para o Brasil para se aposentar ou para uma temporada de férias. Ele volta no auge de sua forma física e técnica, com a missão clara de reconquistar a América e levar o alvinegro ao topo do mundo novamente.
O furacão de talento que vimos crescer agora retorna como uma força da natureza, pronto para reconstruir nosso orgulho e transformar o Corinthians em uma potência inabalável que ninguém ousará desafiar. Cada detalhe do seu desempenho na Arábia foi monitorado pelo departamento de análise do Timão, que viu nele a peça que faltava para o esquema tático que vai dominar o continente em 2026. Wesley é o nosso novo camisa 10, o nosso salvador, o nosso raio que cai no mesmo lugar pela segunda vez. A engenharia financeira e o golpe de mestre. Agora, você deve estar se perguntando: como o Corinthians, em meio a tantos desafios financeiros, conseguiu repatriar uma estrela desse calibre? A resposta reside em uma engenharia financeira sofisticada e um golpe de mestre da diretoria que deixaria os maiores negociadores do mundo impressionados. Wesley chega ao Timão por um valor de transferência de 50 milhões de reais. Mas o segredo não está apenas no valor, e sim na forma de pagamento. O montante será quitado em 3 parcelas anuais, o que permite ao clube manter o fôlego financeiro para outros investimentos. Essa negociação astuta explorou uma brecha raríssima no contrato do jogador com o Al Nassr, que permitia sua liberação imediata por questões de ajuste de fair play financeiro da Liga Saudita, evitando multas rescisórias astronômicas. O contrato assinado é de 4 anos, estendendo-se até dezembro de 2029, com uma cláusula de renovação automática por mais 2 anos caso metas específicas de performance sejam atingidas. Isso garante que o jogador permaneça motivado e focado em um projeto de longo prazo dentro do clube. Quanto ao salário, o Corinthians foi brilhante. Estabeleceu um valor base de 25 milhões anuais, o que é perfeitamente compatível com os novos tetos salariais e as exigências do fair play financeiro da CBF. No entanto, o contrato é recheado de bônus por produtividade que podem elevar substancialmente os ganhos do atleta, alinhando o sucesso individual de Wesley ao sucesso coletivo do elenco alvinegro. Imagine a motivação de um jogador que recebe premiações por cada assistência decisiva e cada gol marcado em competições oficiais. As cláusulas de produtividade são detalhadas: 350 mil reais por cada gol marcado, 200 mil reais por assistência que resulte em gol e metas coletivas que fazem o olho brilhar. Se o time conquistar o Paulistão, Wesley recebe um bônus de 12 milhões de reais. Se levantarmos a taça do Brasileirão, o valor sobe para 25 milhões de reais. E o prêmio máximo, o título da Libertadores, garante a ele impressionantes 40 milhões de reais extras. Além disso, há uma cláusula de ajuste salarial de 12% para cima se ele atuar em mais de 70% das partidas na temporada, o que incentiva o cuidado com a forma física. Essa estrutura contratual transforma Wesley não apenas em um funcionário, mas em um sócio do sucesso do clube. É uma aula de gestão esportiva, onde o risco é mitigado e o potencial de retorno técnico e financeiro é maximizado ao extremo, criando um ambiente onde todos ganham com as vitórias em campo. Bastidores, espionagem e a guerra de rivais. Os bastidores dessa negociação parecem um roteiro de espionagem internacional, com reuniões em salas blindadas e comunicações criptografadas que cruzaram o globo de Riad a São Paulo. Tudo começou há cerca de 7 meses, em abril de 2025, quando Wesley começou a demonstrar insatisfação com a falta de competitividade emocional da Liga Saudita. Uma ligação secreta, feita por um agente influente baseado em Dubai, conectou o staff do jogador à cúpula corintiana. A primeira reunião presencial ocorreu em maio, em um hotel de luxo nos Emirados Árabes, durante uma folga da Liga. Ali, o Corinthians apresentou um plano de carreira detalhado, mostrando como Wesley seria o pilar central de uma reconstrução global da marca do clube, algo que mexeu profundamente com a ambição do jovem craque. Mas o caminho não estava livre. A tensão subiu ao nível máximo quando rivais brasileiros tentaram interceptar a negociação. O Palmeiras, com seu poderio financeiro, chegou a oferecer 60 milhões de reais à vista para o Al Nassr, tentando seduzir o agente de Wesley com promessas de protagonismo imediato. O São Paulo também entrou na jogada, oferecendo bônus por títulos que tentavam cobrir a proposta do Timão. Foi um verdadeiro leilão velado, onde cada movimento era calculado para não vazar para a imprensa. No entanto, o sentimento falou mais alto. Wesley manteve sua palavra e recusou as investidas dos rivais, afirmando que no Brasil,
sua pele só aceita as cores alvinegras. A resistência do jogador foi fundamental para que o valor final da transferência caísse dos 60 milhões de reais pedidos inicialmente para os 50 milhões de reais acordados. Em julho de 2025, o drama atingiu seu ápice. Uma proposta de última hora do Benfica, de Portugal, no valor de 55 milhões de euros, ameaçou derrubar todo o castelo de cartas. Os europeus queriam o jogador para a Champions League, e a pressão dos empresários foi gigantesca. Foram noites sem dormir no Parque São Jorge, com trocas de e-mails em códigos para evitar que o segredo fosse revelado antes da hora. Em agosto, um vazamento parcial na imprensa saudita quase pôs tudo a perder, forçando o Corinthians a endurecer as cláusulas de confidencialidade com multas de 18 milhões de reais para qualquer uma das partes que rompesse o silêncio. Foi uma guerra de nervos, onde a lealdade de Wesley ao Corinthians provou ser mais forte do que o ouro europeu ou as promessas rivais. Ele escolheu ser o rei em Itaquera do que apenas mais um em Lisboa. Marketing, saúde e metas de impacto mundial. Além das 4 linhas, o contrato de Wesley com o Corinthians prevê uma revolução no departamento de marketing e inovação do clube. Uma das cláusulas mais inovadoras obriga o jogador a participar de campanhas globais para atrair patrocinadores do Oriente Médio, utilizando sua imagem consolidada na Arábia para abrir portas para novos investimentos internacionais. Estima-se que essa exposição gere para o Timão algo em torno de 5 milhões de reais anuais apenas em direitos de imagem compartilhados e novos patrocínios. Wesley não é apenas um atacante. Ele é uma marca global que o Corinthians pretende explorar para sanear suas dívidas e elevar seu status comercial ao nível de potências mundiais. O clube também estabeleceu metas de base, onde Wesley atuará como mentor para os jovens talentos do terrão, recebendo bônus por ajudar na formação de novas joias. A preocupação com a saúde do atleta também foi levada a um novo patamar de profissionalismo. Dada a rotina intensa de treinos e jogos, o contrato prevê cheque UPS mensais em centros de excelência pagos pelo clube, com tecnologia de ponta para mitigar riscos de lesões. Há metas específicas de performance física, como manter um percentual de gordura determinado e um aproveitamento de pelo menos 80% em dribles tentados para ativar bônus de produtividade. Se ele for o artilheiro do time na temporada, embolsa mais 10 milhões de reais. Tudo foi meticulosamente planejado para que o rendimento de Wesley seja o mais alto possível, justificando cada centavo do investimento. O atacante chega com uma taxa de conversão que desmonta qualquer sistema defensivo, e o Corinthians quer garantir que ele tenha todas as ferramentas para manter essa média no futebol brasileiro. O contrato também prevê uma cláusula de redução de custos operacionais, onde o jogador se compromete a participar de programas de sócio-torcedor que visam atrair 50 mil novos inscritos no Fiel Torcedor. Em troca, ele recebe uma porcentagem sobre o crescimento dessas receitas. É uma parceria onde o desempenho do atleta impacta diretamente no faturamento do clube. Novembro de 2025 ficará marcado como o mês em que o Corinthians deixou de ser apenas um comprador de jogadores para se tornar um gestor de ativos de luxo. A apresentação virtual de Wesley já bateu recordes de audiência nas redes sociais, mostrando que a massa corintiana está sedenta por esse novo capítulo. O suspense agora gira em torno da estreia oficial, marcada para janeiro de 2026, quando o novo manto número 10 for finalmente desfilado nos gramados. O segredo explosivo e o futuro da Fiel. E agora, Fiel, chegamos ao momento que todos vocês esperavam. O segredo impressionante que ninguém mais sabe e que vai redefinir o destino alvinegro para sempre. Fontes exclusivas, que circulam nos mais altos escalões financeiros entre Dubai e São Paulo, revelaram que o contrato de Wesley possui uma cláusula de atração soberana. O que isso significa? Se Wesley atingir a marca de 15 gols em sua primeira temporada oficial, ele automaticamente ativa um pré-acordo com um fundo de investimento saudita para um patrocínio master no valor de 100 milhões de reais anuais para o Corinthians. Isso mesmo que você ouviu. Wesley trouxe consigo a chave para resolver a crise financeira do clube de uma vez por todas. Esse investimento colossal não é apenas pelo futebol dele, mas pelo que ele representa como ponte entre o mercado árabe e o maior mercado consumidor de futebol da América Latina. Este é o segredo que estava guardado a 7 chaves.
A contratação de Wesley não foi apenas para ganhar jogos, foi para salvar a instituição e catapultar o Corinthians para uma era de riqueza e dominância absoluta. Imagine o que o Timão pode fazer com um aporte de R$100 milhões extras por ano. Além de ter o melhor jogador do continente em campo, é o checkmate definitivo da diretoria contra todos os que duvidaram da nossa grandeza. O futebol brasileiro nunca mais será o mesmo após o anúncio desse pacto secreto. Wesley é o embaixador de uma nova era, o rei que retorna com o tesouro para restaurar o Império Alvinegro. A partir de 2026, entraremos em campo com uma força sobrenatural, movidos pelo talento de um gênio e pela estabilidade de um gigante financeiro que despertou. Gostou dessa bomba, fiel torcedor? Isso é o que chamamos de mudança de patamar. Wesley no Timão não é apenas um sonho, é a realidade que vai nos levar de volta ao topo do mundo. Agora eu quero saber de você. Você acredita que o Wesley vai bater essa meta de 15 gols e trazer esse patrocínio de R$100 milhões? Comente abaixo a sua opinião. Vamos debater essa negociação histórica que parou o mundo. Se você chegou até aqui e ainda não deu o like, faça isso agora. Inscreva-se no canal Fute Paulista Play para não perder os próximos capítulos dessa epopeia, pois traremos cada detalhe da estreia do nosso novo craque. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, espalhe essa loucura e mostre para os rivais que o gigante voltou. Obrigado pela audiência, fiel. Nós nos vemos na arena, celebrando os gols do nosso fenômeno. Vai Corinthians! O rei chegou para ficar.